Em um lugar distante, onde a civilização parecia ter esquecido de chegar, um pequeno vilarejo existia em meio à floresta, aos rios e ao silêncio profundo da natureza. Era ali, naquele canto isolado do mundo, que uma mulher e seu esposo haviam escolhido começar uma nova vida. Eles tinham deixado para trás tudo o que conheciam. A casa na cidade, os amigos, a segurança de uma rotina previsível, foram movidos por um chamado profundo no coração, algo impossível de ignorar. No início, tudo parecia promissor. As primeiras conversas com os moradores foram calorosas. As crianças do vilarejo corriam ao redor deles, curiosas com aqueles rostos novos, com aqueles olhos cheios de esperança. Eles sentiam que estavam exatamente onde deveriam estar. Mas a vida em um vilarejo isolado nunca é fácil. E a realidade logo começou a se impor. As doações que sustentavam a família demoravam para chegar. A comida, antes compartilhada com alegria, começou a escassear. O coração daquela mulher apertava cada vez mais forte, a cada dia que passava, cada vez que via seus filhos com fome. O sorriso gentil que ela mantinha no rosto escondia uma angústia crescente, até que chegou o dia em que não havia mais nada. A despensa, antes um símbolo de provisão, estava completamente vazia. Restava apenas um último pedaço de pão seco sobre a mesa de madeira. A força que a sustentava parecia ter se esvaído. Ela caiu de joelhos no chão de terra batida da sua pequena casa e orou com lágrimas que molhavam o pó. Sua oração era um sussurro desesperado, uma súplica que ecoava no silêncio da cabana e no silêncio profundo do vilarejo, onde apenas o som do vento nas árvores e o murmúrio distante do rio podiam ser ouvidos. Alguém bateu à porta. A batida foi suave, quase hesitante. Ela enxugou as lágrimas, se levantou e abriu a porta. Diante dela estava um homem que ela nunca tinha visto antes. Ele estava sujo, com as roupas rasgadas e o rosto marcado pelo cansaço e pelo sol. Era um andarilho, um viajante perdido na imensidão da floresta. O homem a olhou com olhos cansados, mas que transmitiam uma estranha gentileza. Ele pediu comida! Ela, com o coração ainda mais apertado, explicou que não tinha nada para oferecer, nada além daquele último e solitário pedaço de pão. O andarilho suspirou, um som longo e pesado, e disse que entendia, mas que na verdade o que ele mais desejava era algo quente, um prato de sopa, um caldo para aquecer o corpo castigado pela jornada. Ela balançou a cabeça, desolada, explicando que não tinha nem mesmo os ingredientes para preparar algo assim. O homem a olhou por um instante. Um breve silêncio se instalou entre eles. E então ele respondeu, com uma voz calma e firme: "Eu vou buscar." E com essas palavras, ele se virou e começou a caminhar lentamente, afastando-se pela trilha de terra e desaparecendo na densa vegetação da floresta. Ela ficou ali, parada na porta, sem entender nada, observando a figura do estranho se tornar cada vez menor, até sumir de vista. A mulher ficou confusa. Onde ele iria conseguir comida? Não havia nenhuma cidade por perto. Mas, contra toda lógica, ela decidiu esperar. O tempo passava devagar. Cada minuto parecia uma hora. A esperança começava a vacilar, dando lugar à dúvida. Talvez ele não voltasse. Talvez fosse apenas mais uma promessa vazia em um mundo cheio de desilusões. Mas então, quando o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e dourado, ela ouviu algo, um som distante. Passos. Sim, eram passos se aproximando pela estrada de terra. Seu coração acelerou. Seria ele? Ela correu para a porta e olhou. Lá estava El, caminhando de volta, com a mesma serenidade no rosto, mas agora algo era diferente. Ele carregava várias sacolas, cheias a ponto de transbordar. De onde aquilo tinha vindo? Era um mistério. Um verdadeiro milagre. A luz dourada do pôr do sol parecia iluminar especialmente as sacolas, como se destacasse a provisão divina que elas continham. A poeira da estrada levantava suavemente a cada passo dele, criando uma cena quase cinematográfica, de um realismo impressionante. Ele não disse uma palavra, apenas se aproximou e entregou tudo a ela. Dentro das sacolas havia tudo: arroz,
feijão, carne fresca, leite, pães que ainda pareciam quentes. Era um banquete, mais comida do que eles viam há meses. A mulher não conseguiu conter as lágrimas. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de pura emoção. Seu marido, que se aproximou por trás, ficou paralisado, boquiaberto, sem entender como aquilo era possível. As crianças, com seus olhos brilhantes, sorriam e apontavam para as sacolas, a alegria pura e inocente estampada em seus rostos. A cena dentro daquela casa simples, com a mesa rústica agora coberta de alimentos, era de uma beleza indescritível, aquecida por uma luz acolhedora que parecia emanar da própria comida. Emocionada, a mulher se virou para oferecer um prato de comida ao homem. Era o mínimo que poderia fazer. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, o impossível aconteceu. A atmosfera da casa mudou de repente. O ar ficou denso, carregado de uma energia que ela nunca havia sentido. A poeira do chão começou a subir, não de forma natural, mas como se dançasse ao redor do andarilho. Um redemoinho de luz dourada e poeira o envolveu completamente. E então, seus pés deixaram o chão. Ele começou a se elevar, lentamente, o corpo suspenso no ar. Suas roupas rasgadas agora brilhavam com uma luz celestial. A família olhava, atônita, paralisada entre o medo e a reverência. Ele subiu cada vez mais alto, envolto naquela coluna de luz e poeira brilhante. O teto da casa simples parecia não existir para ele. A mulher caiu de joelhos, chorando não mais de tristeza ou gratidão, mas de espanto e adoração. Seu esposo continuava paralisado, e as crianças olhavam para cima, para o céu limpo, tentando acompanhar aquela figura que se elevava em direção ao infinito. O andarilho misterioso, o homem que lhes trouxera o milagre, revelava sua verdadeira natureza. Ele era um anjo, um mensageiro enviado para socorrê-los em sua hora de maior necessidade. E assim, ele ascendeu tornando-se um ponto de luz cada vez menor, até desaparecer completamente, deixando para trás uma família salva e a certeza de que eles nunca estiveram sozinhos. A família agora tinha uma certeza. Aquele homem era um anjo. E naquela noite, a mesa, que antes estaria vazia, estava cheia. Comeram com uma fartura que não viam há muito tempo. A comida não alimentava apenas o corpo, mas também a alma, enquanto a lamparina lançava uma luz suave sobre o rosto de cada um. As sombras na pequena casa de madeira pareciam dançar, criando um ambiente de paz e aconchego. A conversa fluiu como um rio calmo. Falaram sobre a fé que quase se perdeu, sobre o medo que os paralisou, sobre a dúvida que sussurrava mentiras em seus ouvidos. E, finalmente, sobre o milagre que estava ali, na comida quente, nos corações gratos, na esperança renovada. Era uma noite de gratidão profunda, um marco na história daquela família. Eles entenderam que, mesmo no silêncio, Deus estava ouvindo. A presença do anjo não foi apenas uma resposta, foi uma promessa de que nunca estiveram sozinhos. E essa certeza era o alimento mais nutritivo que poderiam receber. Com o passar do tempo, a história do anjo e do milagre do peixe se espalhou pelo vilarejo. Primeiro como um sussurro, depois como um testemunho compartilhado com o coração aberto. Muitos, que antes viviam com o coração endurecido pela dificuldade da vida na selva, começaram a acreditar. Aquele evento extraordinário quebrou a casca da descrença e permitiu que a luz da esperança entrasse. Os pequenos cultos que o casal missionário realizava começaram a crescer. Não em número de pessoas, mas em intensidade de fé. Aquele grupo, antes pequeno e disperso formado por indiós, ribeirinhos e garimpeiros, começou a se unir de verdade. Eles se reuniam ao redor do casal, não mais como estranhos, mas como uma comunidade. O cenário amazônico, com sua beleza selvagem, testemunhava essa transformação. As expressões nos rostos das pessoas mudaram. Onde antes havia desconfiança ou indiferença, agora havia interesse genuíno, uma busca por algo maior. Corações se abriram, histórias foram compartilhadas, e a fé começou a florescer naquele canto esquecido do mundo, unindo a todos em um propósito comum: o
Os anos passaram como as águas do grande rio, trazendo mudanças lentas, mas constantes. O pequeno e esquecido vilarejo cresceu. As casas de madeira se multiplicaram, a comunidade se fortaleceu e a vida, embora ainda simples, prosperou. Aquele lugar, que um dia foi marcado pela desesperança, tornou-se um refúgio de fé e comunhão. E bem no coração do vilarejo, na praça central que agora pulsava com a vida da comunidade, eles ergueram um memorial. Não era um monumento de pedra fria, mas uma simples placa de madeira, entalhada com cuidado e carinho. Ao redor dela, flores coloridas cresciam, como um símbolo da vida que renasceu ali. As pessoas, das mais velhas às mais novas, passavam por ali e paravam para ler as palavras entalhadas, sempre com um ar de reverência e gratidão. A placa não contava apenas uma história. Ela guardava a memória sagrada do dia em que tudo parecia perdido. O dia em que um anjo apareceu, no momento em que não havia mais nada. E Emensidjam, gravada na madeira e nos corações, permanecia clara e poderosa, ecoando através das gerações. Onde há fé, por menor que seja, Deus sempre envia socorro. Ele nunca abandona os seus. E assim, a história daquele vilarejo se tornou uma lenda viva. Um testemunho de que a esperança pode nascer nos lugares mais improváveis. Cada novo amanhecer que toca suavemente as casas simples, cada raio de luz que atravessa a névoa da manhã, parece carregar consigo essa promessa. O vilarejo, agora banhado por uma luz dourada, respira uma atmosfera de paz, uma sensação de renovação constante, aquele ato de fé, aquela oração desesperada de um casal missionário. Não apenas salvou sua família da fome, mas plantou uma semente que transformou um deserto de desesperança em um jardim florescente. A presença do anjo foi o início, mas a fé da comunidade foi o que manteve o milagre vivo. A história deles nos lembra que, mesmo quando estamos no nosso limite, quando sentimos que não há mais para onde ir, um simples ato de fé pode abrir os céus. E nos momentos mais escuros, a ajuda divina pode chegar da forma mais inesperada, reafirmando a verdade eterna de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada. A esperança é real e os milagres ainda acontecem. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Deixe seu comentário contando o que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Obrigado por assistir e até a próxima!